Dentro de um conceito da administração, utilizamos muito dessa palavra. Mas o alvo, ele envolve também outras etapas, como a meta, que são as etapas que eu tenho para atingir o meu alvo. Temos também os desafios, que são as barreiras que eu preciso enfrentar para que eu possa chegar no meu alvo. Nem tudo é mar de rosa. Temos desafios, temos lutas, também temos vitórias. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os amados no texto de Josué 7 e também o 8. Não se preocupe que são 2 capítulos grandes, mas vamos nos ater às informações essenciais para a nossa reflexão. Vou ler somente o versículo 1 do capítulo 8, depois nós vamos observar alguns versículos dentro desses 2 capítulos. Capítulo 8, versículo de número 1, nos fala assim: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Querido Deus e Pai Celestial, graça te rendemos nesta noite, pela tua palavra lida aos nossos corações. Te louvamos, Pai, por cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram nesta noite. Também por aqueles que nos acompanham por meio da mídia, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, Senhor. Que nesta noite possamos aprender grandes coisas da tua palavra. Que nesta noite o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nossas vidas para trabalhar, para nos ensinar e para nos motivar a servir ao Senhor, a lutar pela tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Desde que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, Israel estava há 400 anos aproximadamente sendo cativo do Egito, e Deus, pela sua graça infinita, resolveu, com base em uma promessa feita a Abraão, em tirar o seu povo de lá. Deus chamou Moisés para liderar aquele povo, no contexto político, no contexto da liderança. Também chamou Arão para que pudesse liderar nas questões religiosas e orientar o povo. E de uma forma milagrosa, após o dia da Páscoa, em que o Senhor feriu o povo do Egito por meio da morte dos primogênitos, aquele povo saiu para o deserto, rumo a seu alvo. E qual era o seu alvo? A terra de Canaã. A terra que manava e que mana leite e mel. A terra onde era fértil, onde tudo que se plantava, igual no Brasil, dava, né? E aquele povo saiu ali, e logo de início eles têm um grande obstáculo. Qual foi? Alguém lembra? Alguém estava lá? Não, com certeza, mas nós temos a informação na palavra de Deus, não é isso? O grande mar vermelho. Alguns até murmuravam dizendo: Moisés, por que tu nos tirou lá da terra do Egito para morrermos nesse deserto? Será que lá não havia sepultura suficiente para nos enterrar? E houve aquele grande clamor, e ali Moisés, naquele deserto, olhando para frente, um grande, imenso mar, chamado de Mar Vermelho.
olhando para trás o furioso exército de Faraó levantando poeira no deserto, furioso para destruir aquele povo. E agora, Senhor, o que faremos? Estamos sem saída. Há um ditado que diz assim: estamos num beco sem saída, né? Não tem para onde ir. Se seguirmos, aí está o mar, não há possibilidade alguma de se atravessar. Se voltarmos, morreremos antes do tempo, porque vamos de encontro ao exército furioso de Faraó. E se ficarmos aqui, é questão de tempo, ele irá nos pegar. Não há, humanamente, nada que se possa fazer. O que fazer no momento desse, irmãos? Desistir? Recuar? E se entregar à morte? Ou olhar para o alto? Olhar para aquele que tem a solução para todas as coisas. Olhar para aquele que tem todo o poder. E foi o que Moisés fez. E o Senhor, de forma milagrosa, fez com que aquele povo atravessasse o mar de a pé enxuto. Mas os obstáculos continuaram ainda. Cidades e cidades, exército após exército, eles teriam que vencer. Para chegar à terra prometida, a terra de Canaã, não foi moleza. Não foi fácil. E Josué registra aqui esse grande obstáculo, a conquista da cidade de Ai. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 pontos aqui nesses 2 capítulos de Josué. Primeiro, no versículo de número 1 do capítulo 7, temos uma das causas do fracasso de uma pessoa, que não somente porque desobedecer a Deus, mas também levou o seu exército à derrota. A questão da desobediência a Deus. Diz o versículo 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué mandou algumas pessoas a olharem a terra, a espiarem a terra, mas entre eles foi um olho grande, um cobiçoso. E não somente cobiçoso, mas também desobediente ao Senhor. O Senhor disse para não pegar nada, não trazer nada, era só para olhar. E ele trouxe ali as coisas que ele achou que devia trazer. E isso causou a ira de Deus sobre aquele povo. Mas ainda não é tudo. Outra coisa importante aqui no versículo 2 do capítulo 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Irmãos, prosseguindo para o alvo, significa que nós temos um objetivo a ser atingido. E nós precisamos estar bem alertos em não dar ouvidos a maus conselhos. Temos que estar atentos para que não possamos
deixar de conhecer os nossos obstáculos, as nossas adversidades. O que vamos enfrentar? O que está à nossa frente? Quais as implicações que vamos ter? Josué, apesar de ser um homem que contava com o auxílio direto de Deus, confiou em outros homens. E a Bíblia diz, através do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no outro homem. Aqueles homens disseram a Josué, olha, não precisa levar muita gente não. Leva só um pouco de pessoas. Esses inimigos são fracos. Eles não terão condições de lutar conosco. Leva só um pouco de pessoas. E Josué, infelizmente, deu ouvido àquele mau conselho. E o resultado foi trágico. Não podemos subestimar as adversidades, as circunstâncias, irmãos. Um câncer não começa com uma grande ferida. Começa sempre com um pequeno arranhão. Diz os estudiosos, da área, um câncer não começa com grandes dores, começa com insensibilidade. E quando a pessoa vai sentir dor, já é tarde demais. Não podemos de forma nenhuma subestimar os nossos adversários. E nós temos um grande adversário. Paulo diz na sua carta que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra quem? As potestades e principados nas regiões celestes. A Bíblia diz também que o Satanás, o grande adversário de nossas almas, anda como leão ao nosso derredor, fugindo, procurando alguém para tragar. Não podemos de forma nenhuma subestimar os nossos adversários. Precisamos sempre estar alerta. Josué pagou caro por ouvir maus conselhos, porque fizeram com que ele subestimasse os seus adversários, e a derrota foi certa. No versículo de número 1 do capítulo 8, agora nós vamos observar o capítulo 8, Deus fala a Josué para ele não temer. O exército de Israel, mesmo sendo em maior número, mesmo tendo condições, eles tinham condições de mandar até 40, 50 mil soldados. Eles eram 600 mil pessoas, homens de guerra, tá, irmãos? Não vamos pensar aqui em um número pequeno de pessoas. Quando Israel saiu do Egito, contava com um número de 600 mil soldados, 600 mil homens de guerra. Não contava as crianças, nem os anciões, nem as mulheres, apenas contavam homens de guerra. Tinha 600 mil pessoas à sua disposição, mas um disse, não, Josué, manda somente 2.000 pessoas, 2.000 soldados, é suficiente. Muitas vezes, irmãos, queremos aquele ditado que o barato fica mais caro. Talvez para economizar alimentação, talvez para economizar água. Não manda muita gente, manda só um pouco de pessoas. O foco do alvo foi desviado, porque o alvo era conquistar a cidade de Ai. Mas nessa batalha eles perderam por 3 motivos: pela desobediência de uma pessoa,
Jesus disse que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Acã fazia parte do exército de Israel. Acã desobedeceu ao Senhor. E Acã levou o exército de Israel à ruína, à derrota. O líder deles também foi culpado porque ele se deixou levar por maus conselhos. Deixou-se seduzir por conselhos sem averiguar a realidade da situação. Ele fez isso. Mas Deus, irmãos, é o Deus da oportunidade. Deus é aquele ser que nos possibilita a oportunidade para recomeçar, para consertar as coisas. Lembro quando Jesus estava ali ensinando e chegou um grupo de pessoas, os fariseus e os escribas, trazendo uma mulher, segundo eles, foi pega em flagrante adultério. E diziam eles, na lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas, naturalmente até a morte, porque eles tinham essa prática de matar as pessoas apedrejadas, assim como fizeram com Estevão. Mas Jesus, olhando para aquela pessoa, para aqueles homens ali, depois de um certo tempo de silêncio, diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que todos saíram a começar pelos mais velhos. Não que mais velho tem mais pecado que mais novo, porque tem gente que é tão novo e tem mais pecado do que um ancião, né? Mas a Bíblia diz muito bem que foram acusados pela própria consciência. E Jesus, olhando para aquela mulher, perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Uma nova oportunidade, uma nova chance que Jesus deu àquela mulher. Conserte a sua vida. Não continue mais praticando essa coisa de prostituição, né? Não continue mais praticando esse negócio de drogas na sua vida. Não continue mais mentindo, enganando as pessoas. Tome uma decisão, uma postura, mude de vida. Comece esse ano, comece hoje a mudar as suas atitudes. E Deus dá àqueles homens, aquele exército, uma nova oportunidade. Olha, se prepare, eu não leio esse texto, mas Deus disse: santificai, porque amanhã eu vou dar a vitória a vocês. Santifique-se, tire tudo que não presta da sua vida. Me lembra um texto de Hebreus que diz que devemos nos desembaraçar de tudo aquilo, de todo o peso do pecado, para servirmos ao Senhor, para olharmos para o alvo, para Cristo, prosseguindo para o alvo. Precisamos tirar tudo. O que me atrapalha? O que impede de eu ter vitória na minha vida? O que precisa para que eu possa ser um vencedor, uma vencedora neste mundo? O que falta? Deus disse a Josué, no versículo 1, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e toda a sua terra. Foi uma peia legal que Josué pegou.
foram abatidos vários soldados. A vida não é feita só de vitórias. A vida também nos apresenta derrotas. E precisamos estar preparados para essas coisas. Não temas, continue. Não se deixe abater porque você perdeu uma batalha. Continue. Olhe para o alto. Olhe para a frente. Olhe para Cristo. E confie. Porque Ele, com certeza, te dará vitória. Diz o apóstolo Paulo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda no capítulo 8, irmãos, vamos observar outro detalhe importante aqui. O versículo 30. O que você faz quando você atinge o seu alvo? Quando você atinge o seu objetivo? O que você faz quando você conquista a vitória? O que você faz? No versículo 30 diz assim, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Sabe, irmãos, quando nós conquistamos o nosso objetivo, o nosso alvo, nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus por aquela conquista. Josué talvez ficou muito triste porque perdeu aquela batalha. Mas o Senhor disse, olha, continua. Ergue tua cabeça, olha para a frente, porque eu vou estar contigo. E Josué assim o fez. E a sua vitória chegou. E ele não se envaideceu, não se vangloriou, mas ele glorificou o nome do Senhor. Ele edificou um altar. Essa era uma prática de adoração naquela época. Edificar um altar, colocar um monte de pedra e oferecer ali um sacrifício ao Senhor. Hoje nós temos o altar na igreja do Senhor, onde nós oferecemos sacrifícios de louvores a Deus, que são frutos de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, diz a Bíblia. Precisamos glorificar a Deus, irmãos, agradecer a Deus, reconhecer que nós só conseguimos porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor nos deu a vitória, porque o Senhor nos fez vencedores. Como disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos do Senhor. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos fortalece. Ele que nos permite passar por desafios diversos, para que possamos ser fortalecidos a cada dia e chegar lá no fim, dizermos graças a Deus, para que ao chegarmos lá no fim possamos glorificar o nome do Senhor. Conta-se uma história de alguém que passou 10 anos orando por uma casa. E a pessoa disse assim, Deus, me dá uma casa. Mas eu quero uma casa grande, onde eu possa fazer cultos para te adorar, para convidar os irmãos para vir fazer aqui o culto, E Deus deu aquela casa. E quando recebeu a casa, reuniu a família, os parentes e fez uma grande festa. Houve bebidas, houve drogas, várias coisas ruins, prostituição, e naquele dia houve uma briga.
6 pessoas da família foram exterminadas. Não foi para isso que ele pediu. Ele pediu para glorificar a Deus, para usar como instrumento nas mãos de Deus. Mas ele se deixou envaidecer. E uma grande tragédia aconteceu naquela família. Esqueceu de glorificar o Senhor. Jesus curou 10 leprosos. A Bíblia diz que depois que Jesus curou eles, foram embora. Depois de um tempo, voltou um leproso. Leproso não, ex-leproso, porque ele já estava curado, né? E Jesus disse: cadê os outros? Não eram 10? Somente este samaritano voltou para agradecer a Deus por aquilo que ele fez a ele. Irmãos, às vezes somos ingratos com Deus. Deus nos concede bênçãos. Deus nos dá vitórias, e às vezes nós não reconhecemos que tudo que temos e somos vem de Deus. Nem sequer agradecemos às vezes. Você que tem o seu emprego, seja fiel, porque o Senhor dá e Ele tira, né? Seja fiel nos dízimos ao Senhor, nas ofertas ao Senhor, né? Não lhe pertence, então não use. Pertence a Deus, né? Pertence a Ele. Glorifique a Deus com o seu trabalho. Honre a Deus, diz o sábio Salomão em Provérbios: honre a Deus com as primícias da tua renda. Não é isso que diz? Honre a Deus. Seja grato a Deus pela sua família, né? Pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem lhe permitido fazer. Glorifique a Deus e continue olhando para o alvo. Irmãos, nossa vida é uma dinâmica constante. Atingimos um alvo e já temos outros. Não esqueça que para atingirmos o alvo, precisamos enfrentar desafios. Precisamos vencer obstáculos. Precisamos eliminar as metas estabelecidas. Precisamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos na tua casa, Senhor, te louvando, engrandecendo o teu nome. E somente o Senhor é digno do nosso louvor, é digno de toda a honra, Senhor, porque somente o Senhor é aquele capaz de nos dar vitórias e após vitórias, Senhor. As lutas são grandes, Senhor. Os desafios são tremendos, mas se confiarmos no Senhor, seremos mais do que vencedores, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor já mostrou isso lá na cruz, dando Jesus para morrer por nós. E nesta noite estamos aqui para agradecer ao Senhor, no nome do qual nós oramos. Amém.